Boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia e boa tarde para quem nos assistir gravado, dependendo do horário em que você vier nos assistir. Esse é uma conversa no Café Folkcom extraordinário com o tema Sonhos, Distopias e Realidades, a Cultura Pós-Pandêmica, né, promovido em parceria da Rede Folkcom com o GP de Folk Comunicação, Mídia e Interculturalidade do Intercom. Né? Participam com a gente o professor Marcelo Sabatini, professor Elmano Ricarte e o professor Renato Ortiz, que será o nosso entrevistado. Para começar, é só falar o seguinte, o vírus da Covid-19 alterou as vidas de todos nós neste ano 2020. Nunca antes na história da sociedade da informação aconteceu um fenômeno em que a saúde da população mundial foi ameaçada por um vírus letal e que paralisou as vidas e as economias de quase a totalidade dos países do planeta. As autoridades sanitárias, médicos e pesquisadores ainda não encontraram um remédio eficaz ou vacina que combata esse mal. E as recomendações para que a doença não se espalhe rapidamente são o isolamento social, o uso de máscaras de proteção e a higienização constante das mãos. Diante das adversidades causadas pela pandemia, muitas soluções estão sendo encontradas para tentar manter os serviços essenciais funcionando, assim como garantir empregos e renda para milhões de pessoas que são afetadas pelas consequências da paralisação das economias mundiais. A tecnologia tem sido utilizada de diferentes maneiras para manter atividades de toda a espécie. As lives, como essa que estamos fazendo, se tornaram um meio de divulgação das mais variadas manifestações, desde shows de artistas, músicos e palestras, e até aulas. Diante de tantas mudanças potencializadas pela doença e pelas tecnologias, surgiu o termo novo normal, o que muitos especialistas esperam que daqui para frente, quando a vacina estiver disponível e as pessoas possam voltar a sair das suas casas. Mas o que será esse novo normal? Haverá mesmo uma mudança de comportamentos? A humanidade vai valorizar outros comportamentos, novas ideias? E para falar sobre esse futuro, a Rede Folkcom e o GP de Folk Comunicação, Mídia e Interculturalidade do Intercom apresentam a live Sonhos, Distopias e Realidades, a Cultura Pós-Pandêmica, que conta com a participação do professor e sociólogo Renato Ortiz, que recentemente escreveu, né, sobre esse tema, mais ou menos sobre esse tema, no site A Terra é Redonda, o seu ensaio intitulado Ordem e Desordem em Tempos de Pandemia. O professor Renato Ortiz possui graduação em Sociologia pela Universidade de Paris 8, mestrado em Sociologia e doutorado também em Sociologia e Antropologia pela École des Hautes Études em Ciências Sociais. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Campinas e é uma referência nos estudos sobre indústria cultural, modernidade e mundialização. O professor Renato Ortiz também foi professor visitante e convidado em muitas instituições fora do Brasil, como a New York University, a Notre Dame University em Indiana, nos Estados Unidos, a Stanford University e a Universidade de Buenos Aires. Possui vários livros publicados, entre eles Cultura Brasileira e Identidade Nacional, A Moderna Tradição Brasileira, Mundialização e Cultura, e o seu mais recente livro, recém-lançado, é O Universo do Luxo. Agradecemos muito a participação do professor Renato Ortiz e de todos aqueles que nos assistem, e iniciamos, professor Renato Ortiz, para que o senhor fale um pouco a respeito justamente desse artigo que o senhor escreveu recentemente, da ordem e a desordem. Como é que a gente está inserido nesse momento, nessa realidade pandêmica? Tá bom. Boa tarde a todos, né? Eu não sei quem é que está escutando, porque tem tanta plataforma que a gente se perde. E eu, como estou do lado de cá, não estou vendo absolutamente nada. Então, a impressão que eu tenho é que só tem essas pessoas que eu estou vendo aqui na tela. Mas eu sei que tem mais gente e eu não sei qual vai ser o procedimento da metodologia aí da nossa conversa. De fato, é uma conversa, mas vamos aí. Se você quiser me interromper, fazer perguntas, façam. Ou então passam pelo Marcelo. O outro também é Marcelo, não é? Os dois Marcelos. O Marcelo 1 e o Marcelo 2. O Marcelo Oliveira e o Sabatini.
E aí, se vocês tiverem, não tem problema nenhum de vocês me interromperem, ou à medida que as pessoas forem escrevendo alguma coisa no bate-papo, aí é bate-papo, né? Aqui é bate-papo, no Google Meet é chat. Ainda bem que traduziram chat para bate-papo, que é um bom termo. Bom, eu vou começar um pouco pelo texto que eu escrevi, que de fato apareceu na Terra Redonda, mas que, na verdade, originalmente apareceu num blog, que chama-se Blog do Pensamento Social. Esse blog é publicado por um grupo de colegas do Rio de Janeiro, da UFRJ, que, inclusive, eles fazem parte de uma revista que se chama Sociologia e Antropologia. Eles têm lá agora um blog virtual na verdade, eles fizeram, primeiro, uma série de perguntas para vários sociólogos no Brasil todo sobre a questão da pandemia, e, a partir disso, eu acabei escrevendo o texto. Então, vocês podem encontrar, é só digitar Renato Ortiz Pandemia, que vai aparecer isso no Google. Agora, antes de eu começar a falar, para a gente iniciar, eu queria chamar a atenção de uma coisa, da dificuldade de se pensar determinadas coisas, em particular, em função do senso comum. Ou seja, há uma dificuldade muito grande de se pensar a atualidade, não é fácil de pensar a atualidade, e, na verdade, é necessário tomar uma certa distância e ter uma certa proximidade e distância com esse mundo que nós estamos vivendo, para, pelo menos, imaginarmos um pouco, não tão equivocadamente, algumas coisas. Por que eu chamo a atenção disso? Porque, realmente, essa relação intelectual com o mundo que nós vivemos, ela não é nada simples. Eu vou dar 2 exemplos. Um primeiro exemplo que eu acho bonito, que me foi contado. Quem me contou isso foi o Chico de Oliveira. Eu acho que vocês devem, alguns de vocês, pelo menos não todos, porque as gerações vão passando, a gente não sabe, consegue mais ou menos localizar o Chico. Uma vez o Chico de Oliveira me contou um caso a respeito do Otávio Ianni, que foi um grande amigo meu, não sei se vocês sabem. E ele diz o seguinte, que em 1900, e eu não sei se foi no final de 1963 ou no início de 1964, o Ianni foi convidado para dar uma palestra na Sudene, em Recife. E quando ele chegou lá, ele fez, o título da palestra era o seguinte: por que vai haver um golpe militar no Brasil? E todo mundo caiu de pau em cima do Otávio. Depois de alguns meses, os militares assumiram o poder. Pergunta: como é possível que uma pessoa enxergue isso e umas outras não enxerguem? Segundo exemplo, tem a ver com a conversa que eu tive com o Marcelo Oliveira, rapidamente. Ele disse que estava nesse grupo de pesquisa e, por um acaso, se eu tiver aí deturpando as palavras suas, porque eu gosto de contar as histórias, você me corrija, Marcelo. Ele disse algo assim, se eu entendi bem. Quando nós encontramos em Juazeiro, e foi logo em junho, julho, naquelas manifestações de rua que tinham havido no Brasil, eu tinha chegado, inclusive, da Argentina, inclusive até numa entrevista da Falcon, a pergunta aparece, e as pessoas estavam achando que aquilo ia ser, sobretudo a esquerda, a revolução. Eu achava que aquilo não fazia o menor sentido. E foi o que eu disse, e um pouco o que ele falou, o Marcelo, eu acho que dentro desse grupo. A questão é a seguinte: é necessário, do ponto de vista intelectual, ter uma certa atitude em relação aos conceitos, às teorias, mas também em relação à sociedade que a gente vive. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito específico. Mas esse momento muito específico não é fácil de ser apreendido, primeiro ponto. No entanto, apesar disso, ele já virou senso comum. Eu entrei na internet e descobri até livro que tinha 10 lições para o mundo pós-pandêmico. Já tem até lição sobre o mundo pós-pandêmico. Tem uma literatura que mapeia o mundo pós-pandêmico. Existe um monte de discussão sobre globalização, tudo em inglês, e mundo pós-pandêmico. Ou seja, é muito parecido o que está sendo discutido nos grandes meios de comunicação, mas também já em artigos, já tem agora até livros, evidentemente,
que é muito parecido com toda uma literatura, sobretudo na área de business, que a respeito de outros temas. Por exemplo, o tema da globalização ou o tema da tecnologia. Então, essa introdução, eu achei que valia a pena fazer, porque para nós, na verdade, não cairmos um pouco na tentação de um senso comum, que, evidentemente, existe uma ruptura de ordem, mas a questão é qual é o significado disso, como é que a gente pode entender, senão a gente cai numa série de exageros ou uma série de coisas que ficam, realmente me parece que não funcionam muito bem. Muito bem. Falando isso, é uma introdução só. Se vocês tiverem pergunta, alguma coisa, já faço, já podemos continuar o debate. Uma vez colocado isso, quando eu pensei em escrever sobre a questão da pandemia, e o texto coloca isso, eu queria sair um pouco desse senso comum. Eu queria também sair do Brasil, e olha que é difícil, viu? Com o governo Bolsonaro é realmente difícil, porque não vou nem falar nesse assunto, que me deixa irritadíssimo. Até alguns colegas que leram o texto falaram, nossa, Renato, como é que você consegue fazer uma reflexão desse tipo que não está tão amarrado nas coisas assim cotidianas, específicas? Mas a ideia é a seguinte, existe uma ruptura da ordem, e da ordem cotidiana. É isso, na verdade, que marca um pouco a surpresa e que marca um conjunto de reações, a gente fica um pouco atônito em relação a isso. Não são mudanças distantes, são mudanças que desestruturam o cotidiano da pessoa. Foi por isso que no texto que eu escrevi, eu fiz uma comparação com os rituais de desordem, que os antropólogos usam muito. Porque esses rituais de desordem, não vou falar muito disso, mas o importante é que a ordem estabelecida é ritualmente desestabelecida. Durante um certo tempo, por exemplo, em alguns grupos indígenas, por exemplo, as mulheres tomam o poder, batem nos homens, fazem uma série de coisas. Passa 3, 4, 5 dias, volta tudo ao normal. De uma certa forma, esses rituais de rebelião são rituais na qual a desordem aparece é simbolizada de forma, digamos, imaginária, no sentido em que ela não é real. Então, são rupturas da ordem que reforçam a ordem. Essa é que é a ideia dos rituais de rebelião. No caso nosso, nós temos uma ruptura da ordem, que não é uma ruptura de um ritual de rebelião, que é um caso, digamos, não é o único caso de ruptura na sociedade, é bom dizer. Existem vários tipos de ruptura na sociedade. A guerra é uma delas. Nós não vivemos essa situação, então a gente perde um pouco de vista essas coisas. Mas é uma ruptura, e essa ruptura é importante no sentido em que ela nos pega no cotidiano. Então, vários dos exemplos que nós damos e achamos evidentes são exemplos do nosso cotidiano. Nós vivemos esses exemplos. Só que a pergunta é saber o que é que significa socialmente esses exemplos que nós vivenciamos. Dessa ruptura da ordem, há 2 pontos que eu sublinhei. E aí, a partir daí, eu falo rápido e daí a gente começa a conversa. O primeiro é que a pandemia traz um traço de contramodernidade. Ou seja, se nós formos pegar os estudos sobre a modernidade, sobretudo os sociólogos, nós vamos ver que a modernidade se define pela circulação das pessoas, dos objetos, das mercadorias. E essa circulação ela se faz com a Revolução Industrial, com a transformação das cidades, com o advento dos bondes, primeiro puxado a cavalo, depois a eletricidade, com, digamos, a invenção da noção de rua, ou então as reformas do Barão Haussmann em Paris, que o Benjamin
utilizava bastante na sua metáfora de Paris, capital do século XIX. Ou seja, essa ideia de circulação é a que faz parte dessa modernidade. A modernidade implica na circulação. E quando nós vamos falar, inclusive, na tal pós-modernidade, que já não existe mais, nós sabemos, de novo, é porque a circulação foi implementada num ritmo maior. Certo? A tal modernidade tardia acelera a circulação das coisas agora em escala planetária, se nós falarmos em termos de globalização. O que a pandemia vai fazer, em termos de contramodernidade, é valorizar o isolamento. Ou seja, numa posição exatamente contrária ao ideal da modernidade. Ou, se vocês preferirem, e não quiserem utilizar a palavra ideal, dos elementos dinâmicos dessa própria modernidade. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, que me pareceu sublinhar nesse texto, porque esse texto é até longo, não é tão curtinho, ele é justamente a questão do indivíduo. O indivíduo é o emblema da modernidade, nasce no século XIX. Então, a liberdade individual, o indivíduo que se veste da maneira que ele quiser, a noção de moda surge nesse contexto. Só que agora nós temos um fato que lembra muito a definição de fato social do Durkheim. Aqueles que não são sociólogos não devem ter lido, e nem precisa ler, não é, as regras do método sociológico. Mas tem lá uma definição que, na verdade, todo mundo critica, que é mais ou menos o seguinte: um fato social, ele, na verdade, independe da vontade e ele age de forma coercitiva nos indivíduos. Essa é a ideia. E tem muito isso a pandemia. Ela é coercitiva porque você não pode fazer valer a sua vontade. No contexto, nesse sentido, ele tem muito de contramoderno, contramodernidade, não contramoderno, contramodernidade. Porque, enquanto indivíduo, você é tolhido dentro de um conjunto de ações que, na verdade, são agora arbitradas, sobretudo pelo poder público. Trata-se, portanto, de um poder público que toma um conjunto de decisões que restringe a mobilidade, justamente a circulação, e, ao fazer isso, ela coloca em questão o indivíduo. Dito de outra forma, nós começamos a perceber que, não, sobretudo, essa vontade individual, ela tem muito ou de fantasia, ou às vezes, ou de ideologia. Por isso que nós vemos agora discussões de pequenos artigos, de jornais, sobre a questão do neoliberalismo. O neoliberalismo, você simplesmente agiria dentro do mercado, a ordem estaria estabelecida, e, em função das ações individuais, tudo estaria dado. Certo? Só que nunca funcionou assim. Só que, com a pandemia, isso salta aos olhos de nós todos. Então, é interessante. E a última coisa é que tem a ver com o título da conversa nossa, né? Utopias e distopias, tem a ver com a questão do tempo, porque a ruptura é uma ruptura da ordem cotidiana. Isso permite você olhar o tempo de uma outra forma, inclusive o futuro. Certo? Podemos olhar e a gente podemos, pelo menos, imaginar que, puxa, a sociedade podia ser diferente, né? Podia ser outra coisa. Afinal, é possível fazer isso. É interessante, porque a ruptura ela alimenta um pouco a imaginação utópica. Mas também, por outro lado, ela alimenta uma série de diagnósticos. E os diagnósticos vão justamente nessa ideia de sociedade pós-pandêmica. Eu não acredito que existe pós-pandêmica, porque eu já discuti tanto sobre pós-modernidade. As pessoas que falavam em globalização falavam no mundo pré-global, mundo pós-global. Essas rupturas me parecem exageradas para dar conta da realidade. O que elas aparecem é que ela tem uma evidência, e a evidência é o fato da ruptura transformar a nossa vida cotidiana. Quanto a isso, não há dúvida. Então, a questão é enxergar em que medida essas mudanças são mudanças específicas em função da situação que vivemos, ou se elas implicam em mudanças estruturais. Então, mudanças estruturais não me parecem tantas.
mas mudanças específicas talvez venham a existir. Por exemplo, eu acho que fica mais claro, pelo menos para os governantes, de que é necessário cuidar da saúde das pessoas. E as instituições públicas, elas são muito mais importantes do que as instituições privadas. Eu acho que isso é um fato que se pode dar. Não significa que isso vai ser uma valorização das instituições públicas, porque isso depende de vontades políticas. Isso vai ocorrer de forma diferente em diferentes países, as correlações políticas. Mas esse dado é um dado específico, por exemplo. Então, as questões, ou então as pessoas acharem que agora nós vamos fazer tudo através da internet. Isso não faz o menor sentido. Porque, vejam vocês, é verdade que sem a internet nós estaríamos numa situação muito pior, né? Não tem a menor dúvida. Quanto a isso, é um ponto pacífico. Sem a internet, a comunicação num momento de isolamento seria muito difícil. Porém, por outro lado, isso não salva a internet, porque também a situação do novo normal é muito frustrante. Ela não traz muito ânimo, não é verdade? Desemprego, além da doença, etc. E, por um outro lado, também, nós não estamos mais numa época, sobretudo vocês que trabalham com meios de comunicação, numa época em que nós imaginamos a internet como o reino da democracia. Porque nós estamos vivendo num governo que é parafascista, com uma ação muito forte na internet, de grupos de ultra-direita, mas como é que poderia isso existir se a internet fosse tão boa? Eu me lembro de uma vez que eu estava em Madrid, numa instituição ibero-americana. Era um debate que nós tínhamos, quem me enfiou nessa história foi o Jesus Martim Barbeiro. E estávamos nós lá, ele, o Nécio Garcia, várias pessoas da América Latina, e isso foi o que uns 13 anos atrás. E tinha um pessoal jovem, inclusive de Portugal, fazendo análise dos novos meios de comunicação à internet. Era uma maravilha. Eu talvez fui a única pessoa na sala, porque o Jesus Martim adora essas coisas também. Foi a única pessoa na sala que falei o seguinte: olha, eu acho muito estranho isso que vocês estão falando. E era uma questão, era um debate sobre cultura, e um colega até norte-americano, chama-se George Hudson, tinha apresentado um conjunto de músicas, estatisticamente, que eram a mais tocada. Eu falei assim, mas se nós temos tanta liberdade, cada um escolhe o que quer, por que só tem 10 músicas que são as mais tocadas? Você só escolhe aquelas que são as mais tocadas? Tem um problema no raciocínio. Hoje em dia, nós já não vemos mais assim. Eu acho que, justamente com a emergência dos grupos de direita, sobretudo de extrema-direita, as pessoas começam a perceber que a internet agora ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é isso que nós estamos conversando agora, que nos permite comunicar. Mas ela também tem uma outra dimensão, que é essa dimensão que é acirrar o conflito. Nós estamos vivendo uma série de acirramentos de conflito em função dessa. A questão, então, eu acho que para pensar, digamos, esses temas passam muito por aí. E faço uma última observação. Quando eu estava olhando aqui, além do texto que eu tinha escrito, um tema que, evidentemente, se coloca é o tema do futuro. Qual será o nosso futuro? E a questão da ruptura da ordem, ela coloca isso de forma muito premente. Agora, essa questão do futuro, ela já existia no debate sobre a globalização. E ela surgia fortemente na Europa, com a construção da Comunidade Europeia. Nos anos 90, tudo era uma maravilha. Agora, com o Brexit e tudo isso, as coisas se complicaram. Mas também essa questão do futuro se colocava muito fortemente com o declínio do Império Norte-Americano, que agora as pessoas acham que o Império declinou por causa, algumas já havia até texto, por causa da pandemia. Esses processos, na verdade,
são processos que têm uma história recente e que, no caso, a pandemia vai acentuar. Eu me lembro que, quando eu comecei a estudar a globalização, processo de globalização, no início, final dos anos 80, início dos anos 90, um debate que sempre me chamou a atenção foi a questão da identidade. Como o tema da identidade era um tema muito brasileiro e latino-americano, ou seja, uma coisa da periferia, quando começava a trabalhar a questão da globalização, eu dizia, pelo menos agora houve uma democratização do tema. Todo mundo tem problema de identidade. Os Estados Unidos não sabem mais se eles são os primeiros países do mundo, os franceses não sabem quem são os franceses, porque tem muito árabe que está lá. Esse tema da identidade, que era um tema específico, na verdade, tomou uma dimensão maior. Isso coloca uma questão do futuro, porque a questão do futuro está muito vinculada à ideia de progresso, que é um tema que eu não coloquei lá no meu texto, que está lá no blog do Pensamento Virtual, que é tema que, com a noção de progresso, nós podíamos estar lá atrás, mas um dia a gente chegaria na frente, pelo menos a gente imaginava isso. Agora, com a ruptura da ideologia de progresso, o futuro é um ponto de interrogação, eu acho. E eu acho que a pandemia vem acentuar o ponto de interrogação, nesse sentido. Porque agora ela cria mais um problema, justamente, ou pelo menos ela cria uma condição no interior do qual nós olhamos para o problema dentro de uma outra perspectiva. E aí a interrogação fica muito grande mesmo, porque são conjuntos de mudanças que já vinham ocorrendo e que não estão tendo uma resposta da esfera política de forma adequada. Nós não estamos conseguindo isso. Não é só no Brasil, hein? No mundo todo isso. O Brasil hoje é o concurso, né? Não tem que nós ganhamos de todos. Mas se a gente sair um pouco do Brasil, nós vemos que essa questão do futuro ela se coloca. Só não se coloca para o Bolsonaro, né? Porque acho que não tem problema nenhum. Mas, no geral, esse é um tema interessante, esse que é a pandemia sempre. Não sei se essa introdução ajuda a gente começar a conversa, uns comentários. O que você acha aí, Marcelo? Ok, acho que foi muito boa a introdução. Foram colocadas palavras-chave para a gente iniciar o debate. Então, só um pouquinho antes, queria assinalar a presença de alguns membros da rede Folkcom e da comunidade de Folcomunicação. Temos o Adelson Fernandes, professor lá, nosso representante do Norte, a professora Isabel Anfilo, nosso presidente, continência para você, Guilherme Fernandes, professor Yuji, Flávio também da rede, Cristina Schmitz, todos acompanhando. O professor Oswaldo Trigueira apareceu brevemente no vídeo, daqui a pouco deve aparecer de novo. Então, me chamou a atenção, professor Renato Ortiz, algo logo no início da introdução, que foi a questão do business, como empresas estão, de certa forma, se aproveitando, lucrando com a questão pandêmica. E aí a minha primeira pergunta, minha primeira intervenção é trazer para que seria a minha área de pesquisa principal, que seria a questão da educação, e especificamente entra aí muito a questão da educação tecnológica. Então, lá no texto, o senhor fala da brecha entre o agora e o depois. E justamente, nesse momento, acho que muitos dos colegas, estava conversando com o Marcelo Pires outro dia, a gente alinhando aqui a nossa participação, acho que ele começou a aula, ontem, ou anteontem, estamos no ensino remoto. E esse ensino remoto é algo estranho, ele é uma mescla, ele é um indefinido, ficaria justamente nessa brecha. E assim, eu gostaria de ouvir suas palavras como acadêmico, que deve acompanhar algumas discussões, mas também como professor, como membro da comunidade educativa, quais seriam suas percepções, então, em relação ao efeito da pandemia sobre a educação?
Eu acho que tem várias maneiras de entrar no tema, evidentemente. Um deles é a questão do ensino propriamente dito, ou seja, através das aulas. Ou seja, nós passamos de um dia para o outro a todos dar aula online. Então, tem uma virtude e tem um problema. A virtude é que nós não nos capitulamos todos diante do vírus. Foi possível, de uma certa forma, agendar um conjunto de tarefas, e essas tarefas, na verdade, foram realizadas dentro, digamos, da utilização de certas tecnologias que já existiam, mas que não eram familiares para todos, nem eram utilizadas na escala que passaram a ser utilizadas. Então, isso é importante entender, que já existia tecnologia, mas, evidentemente, elas não eram utilizadas dessa forma, porque a questão do isolamento não se colocava, e aí você tinha uma série de outras maneiras de estabelecer a comunicação que foram, de uma hora para outra, de um momento para outro, interrompidos. Então, com isso eu quero dizer que eu até acompanhei algumas discussões no meu departamento sobre a utilização de tecnologia. No início, as pessoas falavam um monte de coisa que deu tudo errado. Claro que deu errado, porque a situação era totalmente excepcional e as pessoas falavam parecendo que ia resolver tudo através de tecnologia. Não resolve, mas é uma forma de mitigar a situação. Agora, enquanto forma de comunicação, eu acho que a pandemia, de alguma maneira, ela coloca certas questões. Por exemplo, algumas lives, algumas conferências, eu dei conferências online, elas podem ser algo que, depois, com o fim dessa situação, com o advento de vacinas, esse tipo de coisa, elas poderão ficar, eu não vejo por que não, certo? Esse tipo de coisa. No entanto, do ponto de vista pedagógico, é muito frustrante. Ou seja, as pessoas que imaginam que nós vamos substituir a escola por uma educação online estão completamente fora da casinha, como se diz no futebol. Né? Não tem sentido isso, é frustrante. Por que ela é frustrante? Porque você não tem uma relação presencial, porque as pessoas não conseguem ficar muitas horas fixando uma tela dentro de um conteúdo específico. E também essa não é a questão principal quando nós estamos discutindo questões de caráter mais pedagógico. Você aprende, inclusive, através de conversas, sobretudo no trabalho que eu faço, ou quem faz ciências sociais. É muito importante, eu até já escrevi sobre isso, as ciências sociais você não aprende só na escola, você tem, na verdade, que ter uma atitude, você tem que conversar com pessoas inteligentes, as pessoas dizem coisas inteligentes, e aí você vê, e você aprende nessa... Por exemplo, vou dar uma ideia, vou dar uma coisa, eu gosto muito eu gosto muito de gente inteligente, adoro gente inteligente. Conversar, elas dizem coisas que tiram você do lugar. E essas coisas podem ser o mais variadas possíveis, não é? Pode ser uma coisa simples, uma coisa mais sofisticada. Tem um colega que é bem mais velho que eu, que é o Fernando Novaes, que é historiador, e não sei se vocês conhecem, ele é um homem muito irônico e brincalhão. Então, um dia ele estava lá em Campinas e ele me contou uma coisa, o seguinte: Renato, Ortiz, olha, Ortiz, eu estava conversando com fulano de tal, que era um economista lá da Unicamp, e ele me disse o seguinte, que em função dos dados estatísticos, Campinas já é uma grande metrópole. Falei, Fernando? Claro. Então eu disse a ele, vamos rever o conceito de metrópole o mais rapidamente possível. São observações assim, você não vai falar isso numa aula. Você vai, na verdade, conversando com as pessoas e você vai olhando. Ou então, um segundo exemplo, Otávio Iane. O Iane chegava para mim no negócio de globalização e me dizia, Renato, você não acha que esses colegas nossos parecem esses coelhinhos de desenho animado? Eu falei, Otávio, coelhinho de desenho animado? O que é isso? Não, Renato, de desenho animado. Ele estava falando de desenho animado da década de 40 que ele tinha visto lá em Itu.
Né? Então, mas como, Otávio? É o seguinte, Renato, o coelhinho vem correndo e tem a montanha. Ele vai e continua correndo sem olhar para baixo. Se olhar para baixo, ele cai. Nossos colegas é assim, estão correndo tudo, se olhar para baixo, caem todos. Aquela epistemologia, o solo epistemológico, na verdade, ruía. Né? Esses tipos de conversas que nós podemos multiplicar infinitamente, você não vai encontrar de forma alguma numa aula formal dentro do online. Você poderá, eventualmente, ter numa aula normal. Ou, às vezes, você não tem nem isso. Você tem na entrada da sala, na saída da sala, no cafezinho. Tudo isso faz parte de um contexto mais amplo. Então, é uma ilusão as pessoas acharem esse tipo de coisa. Eu sei, inclusive, o que vem por trás, aí sim, o que você colocou, são interesses aí econômicos e tecnológicos, evidentemente, que você vai chegar e vai resolver tudo nesse sentido. Eu não sou, talvez pelo fato de ter feito escola de engenharia, eu fiz 4 anos, abandonei no 5º, então eu me vacinei nessa história de tecnologia. Para mim, tecnologia você tem que perguntar para que serve. Tem coisa que serve, a gente faz, mas também não precisa ficar aqui naquele pessoal da esquerda que não pode ter tecnologia, porque é tudo capitalismo, e aí você não consegue fazer nada. Não faz sentido isso. Porém, também não é necessário você imaginar como fazem o pessoal lá do Vale do Silício, que vai resolver tudo através de uma tecnologia. Né? Aliás, a internet é um bom exemplo disso. Né? Se vocês forem ler hoje o trabalho do Pierre Levy, não dá para acreditar em nada. Porque nós íamos ter democracia por tudo quanto era poro em função do mundo digital. Está tudo resolvido, é uma coisa maravilhosa. Então, a questão é quando nós percebemos. Eu acho que a questão do estudo da universidade, ela tem uma tradição, tem, por exemplo, evidentemente, algumas atividades que nós poderemos fazer, tipo, online. Certamente nisso, talvez, a pandemia nos ensinou algumas coisas. Mas agora imaginar que nós vamos fazer isso não faz sentido, eu acho. Na verdade, porque a atenção que você tem em relação à tela, a forma que você não pode estar... A Maria Érica disse que a pessoa estava na praia me escutando. Tá tudo bem, mas se passar uma moça bonita, der um vento, um papagaio chegar, as pessoas não vão mais prestar atenção no que eu estou falando. Na verdade, o lugar onde você está, de alguma maneira, ele tem uma certa... tem uma importância ritual, né? Tem uma ritualidade que faz parte da própria pedagogia. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ricardo. Professor Renato, temos aqui já algumas participações. Eu vi aqui a professora Ieda Livac, queria se inscrever para falar, né? E temos também uma pergunta do Elmano, né? Que ele retoma um pouco o início de ordem e desordem, e aí ele pergunta se isso teria uma relação com a teoria do caos da matemática. E temos também uma... Eu já não sei mais nada de matemática, inclusive, porque eu estudei matemática, hein? Porque eu fiz o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, essas coisas na escola politécnica. Não tem nada a ver. Não, é a questão da ordem e desordem. Era só uma forma de uma entrada para ver como é que a questão da quebra da ordem no momento de pandemia podia ser esclarecida por uma quebra da ordem ritual que os antropólogos haviam estudado antes. Era esse contraponto que nos permitia entrar, por exemplo, nessa ideia que eu chamei de contramodernidade. Por exemplo, uma ideia da questão da modernidade, eu não enfatizei agora, é a questão da previsão, da racionalidade. A dificuldade da previsão, justamente, da racionalidade, retira, digamos, uma certa racionalidade das empresas, da nossa vida cotidiana, que faz parte da modernidade. Tá? E temos uma pergunta também do nosso presidente, Guilherme Fernandes. Né? Primeiro, assim, eu vou ler literalmente para ficar mais fácil. Parabéns pela fala, professor. Aqui é o Guilherme da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Em 1949, quando Adorno publicou Os Prismas, ele apontou sobre a impossibilidade de escrever poema,
pois o espírito crítico não é capaz de enfrentar a reificação absoluta que pressupõe o progresso do espírito no contexto após Auschwitz. Pensando na realidade brasileira atual, é possível transpor esse pensamento de Adorno? Ou seja, haverá arte no Brasil após a pandemia e o governo de extrema-direita? Ou, diferente da Alemanha, nós brasileiros não temos capacidade empática? Bom, a Universidade do Recôncavo. Eu vou falar lá daqui a 1 ou 2 semanas, se não me engano, sobre o universo do luxo, que me convidaram uma palestra. Bom, tudo bem, vamos lá. Não vamos cair tanto assim no Adorno, vai? Porque senão daí o mundo não tem saída. Veja, saindo um pouco da pandemia, há um tempo atrás, eu escrevi um texto, eu sei que a Maria Érica leu, que chama-se O Retrato de Dorian Gray. Esse texto, não sei se vocês outros leram, se você só digitar Renato Ortiz, Dorian Gray, vocês vão ler. Esse texto é uma metáfora, eu inventei uma fábula. Eu queria falar da situação política, daquilo que nós ressentíamos, mas sem utilizar nenhum termo da política. Não queria falar em luta de classes, não queria falar em reivindicação, não queria falar em poder, nada disso. Então, eu inventei uma fábula, e a fábula é a seguinte, se vocês conhecem a história do Oscar Wilde, tem o personagem principal, na verdade, tem um retrato, ele vai realizando uma série de maldades, mas ele não envelhece. E quem envelhece é o retrato. Até que no final do conto, do livro, ele se depara com si mesmo, e ele olha, e aí ele morre diante daquilo, e o retrato volta a ser aquilo que ele era antes. No nosso caso, a minha impressão, a metáfora é a seguinte: o retrato já estava lá no porão do Congresso Nacional. Nós tiramos o retrato e colocamos ele nas ruas. E hoje a gente tem que conviver olhando o retrato. É isso. Ou seja, é de uma espécie... Nós temos... Eu escrevi isso, não foi quando o Bolsonaro foi eleito. Eu escrevi isso quando a Dilma foi cassada. Não imediatamente depois, mas aquilo me deixou tão mal que eu queria relatar esse mal-estar, mas eu queria relatar, é um problema intelectual esse, queria relatar com outra linguagem. Certo? E depois, quando o Bolsonaro foi eleito, ele se transformou, ele ficou muito mais atual. Se vocês lerem hoje, vocês vão, espero que gostem, porque ele é mais atual do que quando eu escrevi. Nesse ponto, talvez eu tenha acertado no alvo. Isso porque as instituições democráticas foram se corroendo. Agora, uma coisa é isso é uma metáfora, a metáfora é a metáfora para nós tomarmos conta da realidade e, na pior das hipóteses, guardar o retrato dentro do Congresso de novo. Na melhor das hipóteses, rasgar uma vez esse retrato por toda e construirmos um outro tipo de sociedade. De qualquer maneira, isso é importante, porque nos faz, digamos assim, enfrentar a realidade que nós temos. Agora, no mundo que nós vivemos hoje, em função das transformações recentes, e agora com a pandemia, um certo pessimismo volta novamente. E como Adorno era ultra pessimista, ele volta a esse tipo de coisa. Aliás, não só pessimista, mas tem toda uma literatura que é uma literatura alarmista. Recentemente, eu estive viajando no exterior, antes da pandemia, você encontra vários livros sobre o fim do capitalismo, o fim das florestas, o fim de tudo. Essa literatura, que é uma literatura bastante alarmista, ela aparece em vários contextos que existem especificamente. Agora, eu não creio que isso tenha, digamos, eliminado a capacidade nossa, pelo menos, de sonhar ou de pensar. Não creio. Nem na época do Adorno isso é verdade. Na verdade, era uma forma de expressão que ele coloca a questão do fim da poesia. A poesia não terminou porque o Adorno falou que ia terminar.
Aquilo era uma metáfora apenas para ele dizer do horror que existia no país em que ele estava, que ele tinha abandonado, que ele tinha saído, porque ele não viveu esse horror. É interessante esse tipo de coisa. O problema é que nós, brasileiros, estamos vivendo o horror. Além da pandemia, estamos vivendo um governo Bolsonaro. Ou seja, nós estamos numa situação pior do que o Adorno, do ponto de vista de quem está olhando o mundo. Só que eu não creio que seja necessário nós tomarmos essa questão. Claro que o pessimismo tem sempre uma vantagem. A vantagem é essa vantagem de nos tirarmos da questão do cotidiano e da ordem. Só que já dentro da pandemia, nós já estamos fora do cotidiano e fora da ordem. Então, aí é necessário nós temos o que nós vamos fazer. Por isso que eu não acredito também, muitas vezes, em vários diagnósticos rápidos do tal novo normal, que vai tudo voltar, vai ser uma maravilha. Não vai ser uma maravilha, não vai voltar. Você vai voltar, mas você vai voltar com as mesmas frustrações. Esses elementos já existiam antes, mas eles, na verdade, aumentam. Desemprego, pobreza, porque, de fato, a pandemia nos colocou diante disso, inclusive nos colocou individualmente, né? Não intelectualmente, individualmente. Se você vive num lugar que tem muita gente, como o caso de São Paulo, depende do bairro onde você vive, quais são os serviços que tem no seu bairro, quantas pessoas vivem na sua casa, qual é o tamanho de sua casa. Tudo isso é muito diferente e desigual, profundamente desigual. Isso nos dá um pouco a dimensão, um pouco desse cotidiano que nós temos. Não é a mesma sensação de quem vive, como o Ricardo, o Marcelo vive em Ilhéus, porque Ilhéus é menor, evidentemente, mas também tem os problemas específicos. Eu não sei se eu respondi, não é nada contra o Adorno, não. Mas é que são momentos diferentes, eu acho, também. Nós estamos vivendo também um momento de transformação mais ampla do mundo nosso. Agora que o processo de globalização está tomando algumas configurações que, na verdade, alguns achavam que não iam tomar, mas que estavam já bem claras dentro, logo no início. Por exemplo, a ascensão da China, fim do declínio dos Estados Unidos, por exemplo. O êxodo muito relativo da União Europeia, já não é mais aquela coisa dos anos 90. Basta ver os intelectuais que escreveram sobre a União Europeia nos anos 90, era uma maravilha aquilo tudo. Não tinha nem globalização. O Bourdieu falava isso, o Tourenne falava isso. Eu escutei, por exemplo, uma palestra do Tourenne nos anos 90 em Sevilha. Estava lá o Jesus Martins de novo também, o pessoal. O Tourenne foi uma decepção total. Ele achava que aquilo, que tínhamos que voltar ao Estado-nação, e à União Europeia, uma série de coisas. Mas eram, digamos, debates que, naquele momento, como nossa conversa, não tem muito de garantido, né? Na medida em que a realidade é muito fluida e as transformações ocorrem com muita rapidez. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Guilherme, né? Ok, vamos continuar então. E eu só queria fazer um breve comentário que esse novo normal que não vai ser, ele já está acontecendo no meio da pandemia. E outro dia eu vi uma notícia também da área de educação e da área de engenharia, né? Como o senhor estudou, eu acabei me formando em engenharia, mas era na Federal do Rio de Janeiro, e os professores, eu acredito que da área de cálculo, eles estavam, inclusive, parece que abrindo uma sindicância para averiguar a possível fraude nas avaliações, porque as notas tinham aumentado muito. Então, isso mostra com uma concepção de que o aluno de engenharia, aquele aluno que sofre, que tira nota baixa, ela persiste mesmo no ensino remoto, e apesar de todos os avisos que muitas pessoas fizeram da área de educação, de dizer esse semestre é diferente, pegue leve. Só um comentáriozinho também a respeito do coelhinho, só uma curiosidade, existe uma área que se chama física alternativa, ou física dos desenhos animados, que eles fazem toda a série de regras mesmo desses acontecimentos dos desenhos animados. Todo o sistema
lógico. Então, realmente, quando você olha para baixo, você cai. Não, eu sei, mas essa era uma metáfora que era bonita. Eu acho interessante. E aí eu queria convidar a Ieda Litvak, que foi orientanda da professora Betânia Maciel, que está presente hoje conosco, também participa da comunidade de Foco Comunicação, ela tinha se inscrito. Ieda, você está por aí? Não, acho que ela desconectou. Então, vou passar para a pergunta da Maria Érica. Ela está sim, ela fez uma pergunta por escrito, aí eu pedi de repente para o Elmano abrir o microfone dela, ela faz a pergunta dela. Inclusive, eu quero me desculpar com o Guilherme, o Elmano me lembrou que a gente pode e deve, na verdade, abrir os microfones das pessoas que queiram fazer suas perguntas, para não sermos meros intermediários de quem está aqui na sala, e aí fica mais próximo, o professor Renato pode ver o interlocutor, ou pelo menos ouvi-lo, né? Há uma aba aí, parece, professor Renato, que o senhor tem galeria em que o senhor vê a cara de todo mundo ou as câmeras de todo mundo, né? Aqueles que estão ativadas as câmeras, né? Então, aí pedir para o Elman nos ajudar e abrir o microfone da professora Ieda para que ela possa fazer a pergunta dela. Exato. Em seguida, tem a inscrição da professora Isabel Anfilo, a professora Maria Érica também tem uma pergunta. Então, pela ordem, professor Ieda, professora Isabel e depois a professora Maria Érica fazem suas perguntas. Professor Marcelo, estou só aqui enviando para a professora Ieda. Professora Ieda, deve ter recebido um pedido para ativar o seu microfone. Exatamente. E eu que ativou. Um pedido para ativar a câmera, tá bem? A câmera e o microfone. É uma coisa de cada vez. Você está falando comigo ou não? Não, professor Renato. Estou falando aqui com a professora Ieda, desculpem. Tá. Pronto, acho que ela... Peraí, afinal de contas, ela saiu. Deve ter desativado, professor Marcelo. Ela deve ter tido algum problema de conexão. Quer passar para a professora Isabel, que estava inscrita? Isabel estava na fila. Ok. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Dá para ouvir? Está ouvindo? Tá legal. Professor? Um pouco escura. Ah, sim, é que eu estou contra a luz aqui, eu estou no meu cantinho aqui de estudo, então eu estou contra a minha luz aqui. Professor Renato, é uma satisfação revê-lo. Eu estive na USP no lançamento do seu livro da Universalismo, aqui, o seu livrinho. Eu estive no lançamento, está aqui o livrinho. E tem o da cultura brasileira também, que está sempre na minha bibliografia, ó, tá bonitinho aqui, ó. Sempre faz parte da minha bibliografia, né? Professor Renato Ortiz sempre faz parte da nossa bibliografia. Professor, eu queria retomar o assunto que o senhor falou sobre as regras do método sociológico, que o senhor citou o Durkheim, que eu acho muito interessante, da questão que o senhor falou do modo coercitivo, né, da questão da ruptura da ordem cotidiana que nós tivemos agora com a pandemia, que também é uma situação de distopia. Por quê? Porque a distopia ela é justamente essa questão de uma condição extrema, uma condição de opressão, uma condição de desespero, de privação, não é? Justamente totalmente o contrário de utopia. Eu queria puxar um pouquinho esse assunto na questão do âmbito da cultura, né? A cultura, ela tem sido, será que ela não tem sido sufocada por essa diminuição de verbas, de fechamento, fechamento criminoso que nós tivemos da Cinemateca de São Paulo, não é? A diminuição de verbas para os teatros e tantas outras situações que nós temos visto no país, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse âmbito da cultura, que nós tivemos essa opressão, né? E a cultura é o que nos faz respirar, não é? É o respiro da alma, da arte, não é? A expressão do ser humano. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom.
E muito obrigada pela sua fala. Eu respondo depois das outras perguntas? É isso? Vamos fazer assim? Pode ser assim, Marcelo? Pode, sim, claro. Então, vamos lá. Antes me ocorreu uma coisa que eu tinha contado a história dos coelhinhos, do Yanni, porque essas metáforas são interessantes. E como o tema nosso tinha no título do tema tem utopia e distopia, eu vou contar uma história para você. Eu gosto muito das histórias. Eu tenho um caderno que eu escrevo à mão, à tinta. Agora, com a pandemia, estou escrevendo direto no computador. E eu anoto várias histórias. Eu gosto de contar, sobretudo quando a gente está bebendo, conversando, as histórias. E são histórias exemplares, né? Nesse sentido. Algumas me contaram, algumas eu vivenciei e algumas eu acabei inventando. Mas tem uma história que tem a ver com o título, que é utopia, e foi a melhor definição de utopia que eu já escutei. Eu sou apenas eu relato a história, mas o autor da história não sou eu. Vamos lá. Nos anos 90, eu fui convidado para ir ao Rio de Janeiro para discutir sobre modernidade. E era um debate que se fazia, eu não sei se nos auditórios da Telerge, eu não sei se se chamava Telerge na época. E era uma coisa que para hoje é totalmente anacrônica. Se você falava para um auditório, e dentro desse auditório, aquilo que você falava era transmitido para vários outros auditórios. Então, tinha pessoas de vários lugares do Brasil escutando as palestras, mas não como nós estamos fazendo, mas tinha que estar no lugar específico, num auditório, não estava sendo transmitido. Então, isso era um grande evento que eles estavam apresentando, e havia um seminário, onde havia cada pessoa convidada falava de um tema, e eu fui falar sobre modernidade. Mas tinha nesse seminário dois outros colegas. Um era o Carlos Nelson Coutinho e o outro era o Leandro Conder, que eram dois marxistas do Rio de Janeiro, muito inteligentes e muito brincalhões. Então, eles também tinham dado as suas aulas, e depois, no último dia, nós ficávamos juntos e discutíamos a respeito de várias coisas, e as pessoas faziam perguntas. Então, alguém, não sei, do norte, não sei se é da Roraima, algum lugar, mandou um fax, naquela época, imagina um fax, perguntando para o Leandro Conde o seguinte: professor Leandro Conde, ele tinha dado aula de utopia. Qual é a sua definição de utopia? Ele não teve dúvida. Ele diz, como dizia o grande filósofo do século XX, Humphrey Bogart, o problema da humanidade é sempre estar uma dose abaixo. A utopia é você estar 2 doses acima. Não é genial? Nossa, as coisas genial. E eu cito a fonte. Eu, inclusive, falei com ele uma vez. Eu cito a fonte, que ele foi a definição dele. Interessante. Isso que sai um pouco da história que eu estava colocando, as coisas que vêm ao lado do conhecimento que você entende, além da, digamos, uma coisa específica de você usar uma aula, digamos, online. Muito bem, eu acho que, bom, você já colocou a questão, Ida. Existe uma série de dificuldades. Essas dificuldades já estavam ocorrendo no Brasil com o governo Bolsonaro. Ou seja, porque a esfera da cultura é uma esfera latente de tensão. Não é apenas porque as pessoas ficaram, na minha opinião, não é apenas porque as pessoas ficaram decepcionadas com Bolsonaro. Decepcionadas aqueles que votaram no Bolsonaro, claro. Esse tipo de coisa. Não, mas é porque a esfera cultural ela coloca um conjunto de questões que são questões que fazem parte da sua essência, vamos colocar assim, entre aspas, essência, mas que tem uma dimensão política, independente de ser uma dimensão ideológica. Fazer teatro, fazer cinema, uma série de coisas. O personagem que você construiu, tudo isso tem a música que você cantou, tudo isso tem uma dimensão que nessa situação de, digamos, de autoritarismo, ela aparece fortemente e dentro desse contexto, da parte do governo, foram tomadas inúmeras medidas contrárias a essa esfera. Com a pandemia, isso se tornou ainda mais acentuado, porque com a reclusão, os cinemas ficaram fechados, certo? Os teatros ficaram fechados, a questão da música também, os shows ficaram fechados. Por isso que as pessoas começaram a fazer lives
como se essas lives fossem, na verdade, uma espécie de substituto daquilo que eles faziam antes. Hoje a gente fala com tanto ânimo das lives, mas a gente esquece que é uma espécie de substituto daquilo que existia. Não é porque as lives são maravilhosas, é porque não dá para você fazer outra coisa que elas foram colocadas. Então, nesse contexto, não há dúvida nenhuma que essa esfera da cultura, ela vai não só já estar ressentindo, agora é claramente, mas ela vai continuar nesse compasso, eu acredito. Eu não sou muito otimista em relação a isso a curto prazo, até as coisas se ajeitarem, na verdade, porque o governo vai ter que retirar recursos de vários lugares, as políticas culturais que se faziam em vários lugares, municípios, cidades, estados, na verdade, são interrompidas e não creio que elas serão colocadas imediatamente dentro da ordem do dia, em função dos recursos. O quadro não é um quadro bom, o quadro é um quadro ruim, eu acho. Um quadro ruim, que no nosso caso ainda tem uma outra dimensão, que é essa dimensão política. Esse quadro existe nos Estados Unidos, nos cinemas não é complicado. Mesmo para Hollywood isso se complicou. Porém, para nós, especificamente, isso tem uma outra dimensão, que é essa dimensão, porque através da cultura você tem todo um movimento, que é um movimento que se coloca em contra. Eu não vou falar de contestação, porque muitas vezes as pessoas fazem sem ter muita consciência disso, boa parte. Não é? Mas eles se colocam em contra certas diretrizes do próprio governo atual. Então, a situação é uma situação que, ao mesmo tempo, é difícil, mas também tem algo que, quando você vive nesses momentos de autoritarismo, a esfera cultural é um espaço de expressão política. Vamos colocar dessa forma. Isso ficou mais acentuado. Isso acontecia em vários lugares. Rock and roll na União Soviética, por exemplo, se vocês forem imaginar, ou então durante a ditadura militar no Brasil, vários contextos que são autoritários, as expressões culturais elas acabam indo além da vontade daquele que fez as coisas, da ideologia específica, então uma dimensão maior. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas encaminharia um pouco por aí. Pronto. Dando continuidade, vou ler a pergunta da professora Maria Érica, ela referiu assim. As eleições norte-americanas estão em voga. Como o professor pensa uma nova geopolítica caso o candidato democrata, Joe Biden, vença? O populismo será atingido sistematicamente? Outro dia até botei no meu caderninho que nós esperamos hoje por duas grandes notícias. A primeira é a descoberta da vacina. A segunda é a derrota do Trump, certo? São duas notícias globais que eu acho que são fundamentais, digamos, para a nossa vida. Porém, as eleições americanas não vão mudar, basicamente, as relações geopolíticas. Eu uma vez falei isso uma colega, ex-aluna minha, que hoje é professora em João Pessoa. Ela me disse, nossa, Renato, você foi a única pessoa que falou de maneira mais crítica em relação ao Barack Obama. Porque, evidentemente, quando o Obama foi eleito, havia toda uma conjunção midiática que aparece em todos os lugares, celebridades, Hollywood, aquilo é uma maravilha. Só que essa maravilha é efêmera, porque os interesses geopolíticos não passam por aí, estão marcados especificamente. E no caso eu espero, se eu fosse religioso, ia rezar para o Biden, acendia a vela, essas coisas todas. Mas a ascensão de um democrata no governo norte-americano não vai mudar as relações geopolíticas norte-americanas. Essas relações geopolíticas elas são dadas, primeiro, por a posição dos Estados Unidos hoje, em relação a um conjunto de outras forças no mundo, em particular, a ascensão da China. Isso não vai mudar absolutamente. Em segundo, eu acho que tem os interesses que marcam a política geopolítica norte-americana. Por exemplo, os interesses bélicos, armamentistas, que fazem parte dessa cultura que já vem de muitos anos nos Estados Unidos. Então, na minha visão, eu
eu acho que mudará pouco. O que, na verdade, nós temos no caso do Trump é um acirramento específico dos Estados Unidos que coloca em questão um conjunto de coisas. Isso é mal para o planeta e é mal para os americanos. Agora, se nós voltarmos a uma trilha, seja de republicanos ou de democratas anteriores, nós temos uma trilha que, na verdade, os interesses são dados. Só que agora os americanos não conseguem mais dar as cartas como eles conseguiam antes. Esse é o grande problema. Nisso o Trump encarna muito bem esse elemento do declínio relativo norte-americano. Então, eu acho que as eleições, eu espero que o Trump não seja eleito, evidentemente, espero que a vacina também seja encontrada muito rapidamente, mas eu não acredito que haja mudanças geopolíticas em função do Biden. Isso tem a ver com... Eu tinha falado antes, né? Como é que você olha para o mundo que está aí? Se você lê o jornal todo dia, ou então pega na Globo News, aquilo lá é uma chatice. Parece que você entrou numa bolha provinciana da mídia, porque os caras falam. Eu já não vejo muita televisão. Com a pandemia comecei a olhar, mas desisti de ver, porque as pessoas se acham maravilhosas. Elas dizem qualquer coisa. E depois os outros passam a acreditar nessa qualquer coisa. Não acredito nisso. É necessário ter um certo olhar de balanço para ver em que medida as questões... É a mesma coisa que você imaginar que a União Europeia vai sair de uma hora para outra e vai tudo ser resolvido. Eles têm que resolver uma série de problemas internos para, na verdade, se colocarem como uma voz importante do mundo. Não quer dizer que eles não sejam nada. Porém, eles têm tantos problemas que eles não conseguem se afirmar ainda nesse sentido. Então, o que nós temos no mundo atual é realmente, claramente, uma expansão da China muito forte e um declínio acentuado dos Estados Unidos e a emergência de outros lugares, como a União Europeia, e até mesmo antes do governo Bolsonaro, de espaço geográfico na América do Sul, Brasil, mas que, evidentemente, dentro desse contexto, desapareceu. Nós não temos a menor importância do ponto de vista político hoje no contexto atual. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, porque eu podia falar, não vai acontecer nada, o Trump é igual ao Biden de jeito nenhum. Eles são diferentes e é importante saber a diferença. Mas uma coisa é a questão das eleições e a outra coisa da geopolítica norte-americana, que aí tem várias implicações, né? Que vão além das eleições. Ou melhor seria, que estão aquém das eleições, na verdade, no fundo. Professor Renato, o professor Elman anotou uma pergunta da professora Ieda e ele vai fazer a leitura da pergunta dela aqui para o grupo. E só para registrar, né? Já estamos aqui às praticamente 7h15, né? E a nossa proposta seria fazer alguma coisa só até às 7h30, apesar que, por minha vontade, acredito que a professora Maria Érica, a gente iria até a meia-noite, né? É sempre muito agradável ouvi-lo e absorver as suas considerações, mas, assim, a quem quiser fazer perguntas, por favor, já vão se inscrevendo aí, para que a gente possa encaminhar para, né, eventualmente, as conclusões desse nosso café, dessa nossa tarde e início de noite. Elmano, por favor, faça a pergunta da professora Ieda. Professor Renato, a professora Ieda enviou a seguinte pergunta. A professora Ieda Litvak, acho que é assim que se pronuncia o segundo nome dela. Ela diz, professor Renato, percebo que há uma resistência na academia com aulas online. O que pensa a respeito? E eu gostaria de fazer até um complemento à pergunta dela, professor. O senhor pensa em um formato para o futuro, por exemplo, de eventos e acontecimentos dentro da universidade em um formato híbrido? Ou seja, não sendo necessário esquecer o digital, mas complementando o que vai ocorrer no futuro,
Ou seja, não é? Nesse sentido, obrigado, professor, pela pergunta da professora Ieda e também pela minha. Eu acho que a pergunta é boa, é difícil de responder também, evidente. Eu acho que, em relação às aulas, a dimensão pedagógica da universidade, ela não vai se alterar tanto com as questões online. Ou seja, porque nós temos uma necessidade que é uma necessidade de ensino, de pesquisa, que pressupõe a relação presencial. Eu acho que isso, achar que nós vamos resolver isso, não faz muito sentido. Porém, por outro lado, indo na sua direção, que você falou, em função da própria pandemia, foram experimentadas várias formas de comunicação, que eu talvez tenha chamado isso de híbrido, não sei. Eu acho que essas formas poderão vingar. Algumas delas, não todas elas. Por exemplo, nós já fazíamos na Unicamp, eu acho que outras universidades faziam também, defesa de tese online. É possível que isso faça. Eu até gosto, prefiro presencial. Mas é possível que se faça isso. É possível também que alguns eventos interessantes possam ser feitos online. Eu não vejo por que isso não possa ser feito. O grande problema é nós não cairmos nessa ideia de que esse mundo online vai resolver as coisas. Porque, hoje em dia, o que você tem é um mercado de bens simbólicos online que as pessoas encontram de tudo. Desde evangélico discutindo sobre o demônio, até você falar de Kant. Então, esse é um problema, é uma questão. O que já existia antes em termos de informação na internet. Um grande problema é nós distinguirmos entre uma informação e uma formação intelectual. São duas coisas distintas. Uma formação intelectual, ela demanda uma série de coisas que podem ser utilizadas, digamos, as técnicas atuais. Diga. Professor, só em acréscimo a essa sua fala nesse instante, o senhor, então, observa essa segmentação que existe na sociedade como também existente no virtual, não é isso? Ou seja, no digital. Ou seja, dado que, por exemplo, há essa segmentação por interesses, vai haver, então, essa segmentação no digital, como é comum, e óbvio que vamos encontrar uma diversidade enorme de conteúdos e discussões, não é isso? Sim, o que você tem é o seguinte, é um recurso. Não tem por que nós não utilizarmos esse recurso, pois nós estamos utilizando ele agora. Certo? Eu não vejo, não faria sentido eu falar para vocês fazer uma análise adorniana em relação agora ao mundo digital. É um recurso. Agora, por um outro lado, existe toda uma outra perspectiva, e não é nem perspectiva, é uma ideologia, está vinculada às empresas, esse tipo de coisa, e que isso é a salvação do mundo. Não é. Não é a salvação. Por isso que é frustrante. Essa ambivalência é a possibilidade da comunicação e a frustração quando a gente tem essa comunicação, as duas coisas. Agora, eu não vejo por que, depois que retornarmos, dentro da pergunta que foi feita pela Ieda, né? E a sua pergunta, a sua observação, não vejo por que nós não podemos utilizar isso, esse tipo de meios para uma série de atividades na universidade. Eu acredito que todas as universidades, depois de toda essa pandemia, elas já começaram a discutir e continuarão a discutir sobre, primeiro, o desenvolvimento maior dessas tecnologias dentro da universidade. Segundo, a utilização que pode ser feita, desde que a gente não confunda as coisas, evidentemente. Porque, agora, vejam você, por que essa frustração aparece? No artigo que eu escrevi lá, sobre ordem e desordem, tem uma questão que a gente retira disso, que é a questão do indivíduo, que eu tinha falado que o indivíduo, na verdade, se dobra, digamos, aos fatos sociais. Usei a ideia um pouco do Durkheim.
Mas aí nós também temos uma outra dimensão que eu não mencionei, que tem a ver com a questão do isolamento. Quando essas tecnologias, em particular, isso já havia quando surgiu o computador. Mas depois, com a internet, apareceu uma série de livros. Eu me lembro de um livro desse tipo best-seller do Senso Comum Planetário, que é do Rifkin, que chama-se A Sociedade de Acesso. Se você tivesse acesso às coisas, não tinha problema nenhum. Passaria você ter acesso. Então, você ficaria, enquanto indivíduo, que seria aquele que demandaria tudo, dentro da sua casa, e você teria um mundo aos seus pés. Essa era a ideia. Só que agora a gente está em casa, tem a tecnologia, e não tem outro mundo aos nossos pés. Pelo contrário. Você ficamos com medo, ficamos frustrados, queremos encontrar os amigos, uma série de coisas. Então, evidentemente, o que a pandemia talvez nos dê, sobretudo em relação aos meios, esses meios via internet, primeiro, uma valorização daquilo que é positivo neles. Segundo, uma certa perda de ingenuidade que existia anteriormente. Essas duas coisas que aparecem. Porque você não vai resolver esse tipo de coisa. Então, sei lá, eu não vejo por que continuar, eu logo me aposento, mas as aulas online não são satisfatórias. Eu acho extremamente satisfatórias. E, evidentemente, elas vão voltar às aulas presenciais. Mas se alguém gosta, se existem algumas atividades na universidade que viam lá e são interessantes de fazer, eu não vejo por que não fazê-las. Acho que deveríamos fazê-las. Teria que buscar esse tipo de coisa, precisa saber qual é a atividade. Por isso que é importante entender, eu tinha falado da questão do conhecimento e a questão da informação. Por exemplo, uma coisa é a informação, que a gente aprende com os buscadores, ou se você está na praia e vai escutar o Renato Ortiz, tudo bem, vai lá depois. Não tem problema, você pega a informação e você faz o que você quer com ela. O problema é que você tem que preparar as pessoas. No caso das universidades, das escolas também, ensino médio, das escolas para as crianças, você tem que colocar outras coisas, não fica só nisso. Então, não é a informação em si, ela diz pouco sobre o mundo. Ter acesso às informações é apenas uma janela. É importante ter acesso, mas até a janela é importante. Eu estava até, você pode pegar vários exemplos. Está havendo um conflito armado entre a Armênia e o Azerbaijão. As pessoas não sabem onde fica a Armênia e o Azerbaijão. Eu não sei se vocês sabem. Eu lá fui no mapa olhar direitinho. Certo? Então, você tem que saber onde está o lugar. Segundo, você sabe que os armênios ficaram independentes muito pouco, mas, porém, eles têm uma parte que mora no Azerbaijão. Essa parte quer uma independência. Então, você tem que saber um pouquinho essa outra informação. Mas você tem que saber também que o Azerbaijão fazia parte da antiga União Soviética e que, portanto, os russos têm interesse nessa região do mundo, porque tem fronteira com tudo isso. Mas você tem que saber também que a Turquia, agora, sobretudo com o governo atual, tem interesses, claro, em não deixar nenhum tipo de movimento separatista emergir, por causa dos curdos. Então, a manchete me falava só do conflito. Você puxa, você tem os curdos, você tem os turcos, você tem os russos, você tem a história, você tem um monte de coisa. Todas essas informações, você não precisa chamar um especialista para falar isso. Só lá na Globo News que tem. O cara fala o óbvio e acha que é inteligente. Mas, na verdade, você tem que ter essa informação, você tem que ter uma formação anterior. Essa formação anterior você adquire de várias formas. A escola é uma das formas importantes de você constituir esse saber. Não é a única, é bom dizer. O Bourdieu vai falar. Os pais de família, quem você é filho, capital cultural, se você viaja, fala línguas, uma série de coisas. Porém, todo esse conhecimento ele não é dado no buscador, ou então numa coisa que você vê. O problema é equilibrar. Isso é um problema que já existia. Esse problema, colocado da forma que eu estou colocando, não tem absolutamente nada de novo. Certo? Porque já tinha uma questão. Só que agora ele se coloca de uma outra maneira. E nessa maneira parece... É um pouco como ler. Eu, como li muito essa literatura de business, sobretudo,
sobretudo para fazer o livro sobre mundialização e cultura. Depois eu retomei mais 2 ou 3 vezes isso em outros livros. Na verdade, elas estão sempre atuais. Atuais que é o seguinte, quando eu escrevi sobre o Japão que era o grande inimigo dos Estados Unidos. Ninguém falava da China. A China não tinha tomado essa dimensão. Agora é a China que, na verdade, se coloca. Se você voltar um pouquinho para trás, você vai aparecer um conjunto de elementos que fazem parte ou do senso comum nacional ou de um senso comum que eu chamo hoje de planetário. O grande problema é você navegar nisso tudo. Eu, pelo menos, vejo assim. Não é uma questão de as pessoas que desconfiam da tecnologia. Tem coisas que não funcionam, mas tem coisas que funcionam. Se as coisas que funcionam são interessantes, você faz uma banca de doutorado, de mestrado, e o essencial é dito, tudo bem. Talvez esse evento seja um bom exemplo, um evento que possa trabalhar isso. Mas se você vai fazer, por exemplo, um curso ou de graduação ou de pós-graduação que você vai trabalhar um tema específico, certamente o formato online não é bom. Então, a questão como as universidades vão trabalhar isso, não sei, certamente isso já estava vindo antes, como eu disse. A pandemia, de uma certa forma, coloca isso de maneira mais acirrada. Não sei se eu respondi um pouco a sua pergunta. Claro que é uma posição, um ponto de vista, podia ser um ponto de vista diferente. Bom, vou ler uns comentários de trás para frente e depois vou para a pergunta do Delano. Então, a Isabel Anfilo, ela fala que 300 professores foram dispensados e trocados por aulas virtuais em que um professor dá conta de mais de 300 alunos. Complicado. Esperamos que isso passe. Vou fazer meu comentário, Isabel. Oi? Isso no ensino privado? Possivelmente, sim. A gente acompanha essas notícias. E eu ia fazer esse comentário que isso não vai passar. Isso já era um projeto. Eu tenho uma pesquisa que foi feita em 2012, que eu fiz análise de conteúdo da revista, que é órgão de classe das entidades privadas, e eles já colocavam, naquela época, a educação à distância como uma mina de ouro. Era uma das expressões lá que aparecia. Então, realmente, eu acho que a pandemia, e aí, como o professor Renato tem dito, ela somente está acentuando coisas que já vinham acontecendo, processos que aconteciam. E a Cristina Schmidt faz aí a reflexão de que o universo virtual seduz da mesma forma que o computador e o e-books vão acabar com o cinema. Não acabaram. Os meios virtuais, aulas e eventos online irão acabar com os eventos presenciais. Não vão acabar. Como o próprio professor Renato falou, é somente um momento extraordinário, não substitui as vivências, convivências e trocas afetivas. Tá. Interessante. Então vamos lá para... Comente. Não, é interessante isso, porque ao mesmo tempo que você tem novas formas de comunicação, você tem uma enorme frustração. Por exemplo, eu não consigo falar com a minha filha. Eu consigo falar com a minha filha, eu vejo, mas é muito chato. É uma coisa mista, comum, qualquer pessoa faz isso, ou seja, a dimensão do olfato e do tato não existe no mundo virtual. O que acontece é que essa literatura não é só essa de hoje, gente. Do passado se fazia a mesma coisa. Se fez isso com a internet também, sobretudo em relação às tecnologias. A ideia é a seguinte: você exagera naquele fato e aí aquilo se torna realidade. Por exemplo, nós agora temos o home office. Várias pessoas estão trabalhando no home office. Então, se estão trabalhando em home office, vão substituir tudo para o home office, nós teríamos um mundo só com home office. Evidentemente, esse tipo de raciocínio não funciona. Funciona se você estiver no bar, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, aí tudo bem. Mas alguma validade possui. É a mesma coisa que você falar da internet e achar que a internet vai resolver tudo. A internet não é o mundo. A internet é parte apenas do mundo. Temos um monte de outras coisas na nossa sociedade que não tem nada a ver com a internet. Então, a questão é saber como a gente baliza um pouco isso. Mas diga, você ia terminar com uma pergunta, não era isso? Pronto, isso. Vamos passar para a pergunta do Delano. Inclusive, eu estou vendo pela câmera, o Delano está ao ar livre, não sei se ele está na aula. Cuidado com esse telefone, Delano, porque a gente não quer aparecer no Jornal Nacional, aí, pesquisador roubado no meio da live. Mas a pergunta é a seguinte: a derrota do Trump pode influenciar o declínio de outros governos populistas no mundo? Brasil, Hungria, México, Filipos, Índia? Essa é a pergunta dele. Olha, eu desejo isso.
Eu não sei se vai acontecer. O fim, evidentemente, esse tipo de governo populista não foi inventado pelo Trump, certo? O Trump é apenas uma expressão desse populismo que, na verdade, mina todas as instituições democráticas através de uma instituição democrática que é a eleição. Essa é a grande contradição do populismo. Você tem uma eleição e essa eleição, na verdade, vai contrária aos elementos da própria democracia no interior das instituições democráticas de cada país. Isso está acontecendo em vários países da Europa do Leste, está acontecendo no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos. Convenhamos que na Europa do Leste eles não tinham uma tradição forte de democracia, certo? Convenhamos no Brasil que nós também não tínhamos uma tradição muito forte de democracia. Se nós olharmos, por exemplo, o nosso período democrático maior foi o fim da ditadura militar até a eleição do Bolsonaro. São muitos anos, em termos de história, eu quero dizer. São poucos anos. A democracia no Brasil ela sempre foi bem frágil, bastante frágil. Não vamos nos esquecer que nem os liberais, nem a esquerda se interessaram pela democracia. Importante dizer isso. Ou seja, nós formos olhar o governo da década de 30, 40, é sempre de um governo forte, um governo direita, muitas vezes com tinturas claras fascistas, que não tinha nenhum apreço pela democracia. A menos que você achar que o Estado de São Paulo é a referência, o jornal do Estado de São Paulo é a referência para a democracia. Isso é conversa, olha, para boi dormir, né? Não tem nada a ver. Na verdade, tem a ver com uma elite específica. Não. A esquerda também, nós não tínhamos essa tradição. A tradição era da Revolução, e a Revolução se contrapõe à ideia de democracia, porque a democracia é uma questão burguesa. Então, nós temos uma debilidade bastante forte. O que na verdade, chama mais atenção é os Estados Unidos, porque eles tinham uma tradição de democracia restrita, mas tinham. E que com o Trump, na verdade, ele se é colocado em causa. Nesse sentido, talvez o Trump seja um dos inimigos mais importantes da democracia no mundo hoje contemporâneo, muito mais que o nosso concurso Bolsonaro. Se nós olharmos dessa forma, entende? Agora, eu acredito que a derrota do Trump, na verdade, fragilize esse tipo de coisa do ponto de vista político. Por causa do governo Bolsonaro, por exemplo, já está se reorientando politicamente, de uma certa forma. Vai ter problemas dentro desse contexto específico. Porém, ele não vai acabar, ele vai acabar só quando terminar o mandato. Né? É problema. Eu não acho que ele vai acabar. Aliás, eu acho que ninguém mais agora acha que vai acabar. Né? Eu me lembro que no jornalista 247, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, depois de 3 meses, ia desaparecer tudo. Tem vários tipos que foram escritos sobre isso. Tinha um que eu me lembro que eu li, inclusive, que o governo ia terminar em julho do ano passado. É impressionante isso. Só que essas coisas não são assim. Então, eu espero que... eu acho que a derrota do Trump vai ser um alento para nós todos. Para nós todos no planeta todo. Agora, o que vai acontecer especificamente com cada governo populista vai depender muito das forças internas desses países. No nosso caso, das contradições internas brasileiras. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu gostaria de ser mais otimista. De se olhar e o Bolsonaro infelizmente eu não acredito nisso. Porque tem muitos indícios que mostram bastante interesse, como eles se articulam. A grande mídia. A Globo hoje só está contra o Bolsonaro porque tem um problema específico contra o Bolsonaro. Mas ela não está a favor de nada democrático. Eu não acredito. Acho bastante difícil. Renato,
Nós temos uma última pergunta aí do Elman, que eu vou passar para ele falar. Já são 7h35. Agradecer a todos os presentes. Tivemos aqui uma audiência pelo Zoom de 25 pessoas no período de pico. Estamos agora com 20 pessoas ainda conectadas. Temos também uma audiência no Facebook, que foram 5 pessoas no Facebook e 3 no Instagram. E, é claro, lembrando que o Facebook e esse material também vai ficar disponível depois no canal de YouTube da Rede FONCCOM para ser assistido por outras pessoas em outros horários. Mas agradecer muito o seu tempo, sua generosidade em conversar com a gente. Né? Agradecer a quem nos prestigiou desde o começo. Né? Agradecer mais uma vez a professora Maria Érica, que é a coordenadora do GP do Intercom. Agradecer ao professor Guilherme Fernandes, que é o presidente da Rede FONCCOM, né, que possibilitaram. Agradecer ao Elmano também, que tem nos assistido aqui, né, por conta da live, né, da questão técnica, que viabilizou, né, essa nossa mesa, esse nosso encontro. Né. Estou vendo o professor Cristina Schmidt aqui concordando, agradecer também a presença dela, né, a participação, o professor Oswaldo Trigueiro, né, a professora Isabel Anfilo, o professor Adelson também, não estou vendo o rosto dele, mas o nome aqui da participação dele, de todos os outros que estão aqui com a gente, e passar para o Elmano fazer a pergunta dele, e aí também o seu encerramento, e o encerramento depois do professor Marcelo Sabatini, que nos auxiliou aqui também nessa transmissão. Obrigado mais uma vez ao professor Renato Ortiz, e parabéns pela iniciativa dos professores Marcelo, da professora Maria Érica, sempre muito ativos, e parabenizar a Rede FONCCOM, o professor Guilherme, por essa iniciativa. Eu acho que aqui na Rede FONCCOM, inclusive, saudar as pessoas não é apenas um ato de protocolo, é mesmo afetividade. As pessoas fazem isso gostam mesmo uns das outras, não é um ritual por protocolo. Mas vou passar a minha pergunta porque também há limites, não é, na nossa liberdade e o tempo nos constrange, com certeza, como uma das medidas que temos que ter, não é? Professor Renato, mais uma vez parabéns, e queria só fazer uma última pergunta justamente no sentido de saber do senhor se esse grito que vemos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, dos populistas, do populismo de modo geral, seria indício desse declínio do neoliberalismo que o senhor já mencionou, e também declínio, então, assim, dessa tentativa de manutenção de um status quo. Obrigado. Eu não sei se eu consigo responder realmente a contento a pergunta, mas não é essa dúvida que o populismo atual ele se alimenta dessa dimensão. Ou seja, existem mudanças e essas mudanças são indesejáveis. Então, ele tem uma dimensão conservadora. E essa dimensão conservadora, não vamos esquecer, ela era importante para o fascismo. Só que o fascismo tinha também uma dimensão de transformação. Certo? Todos deveriam virar fascistas, essa é a ideia. Então, o populismo ele opera um pouco nesse contexto de mudanças que, na verdade, não existem respostas, pelo menos adequadas, para resolver os problemas. É o caso da imigração na Europa. Tá? Os países europeus não conseguem resolver o problema da imigração. Essa que é a verdade. E se eles não conseguem, isso cria um problema. E esse problema passa a ser agora vivido ou realmente ou imaginariamente nos grupos sociais da sociedade como um todo, e, em particular, nas classes populares. Por exemplo, é o caso de vários lugares onde o Partido Comunista perdeu toda a sua clientela que passou para a extrema-direita. No caso do Brasil, nós temos essa dimensão mais nuançada, eu diria, porque, de fato, o governo, o presidente, o personagem Bolsonaro, tem muito a ver com o passado militar, em particular. Mas existem problemas que são problemas concretos,
e que são agora equacionados numa linguagem de um conservadorismo que também tem uma dimensão religiosa, em particular, fortemente evangélica. Então, aí são elementos que, por isso que escapam da questão da eleição do Trump ou a eleição do Biden, certo? Independente do que venha a ocorrer. São problemas atuais que demandam respostas atuais. Eu não creio que seja uma crise do neoliberalismo, apenas isso. Porque, na verdade, é uma crise não só do neoliberalismo, mas de várias outras tendências políticas, inclinações políticas. Não que eu me interesse, que eu tenha alguma predileção para o neoliberalismo, que eu não tenho. Mas mesmo a ideia de liberalismo anterior, no caso dos Estados Unidos, é o que está sendo colocado em pauta, porque nos Estados Unidos não é a crítica ao neoliberalismo, é a crítica ao liberalismo. O liberalismo norte-americano é que está em crise com o governo Trump. O neoliberalismo é uma coisa que nós falamos dos outros. Até me lembro que uma colega minha dizia que nos Estados Unidos se falava muito em neoliberalismo. Depois você começa a falar em termos de Estado mínimo e de globalização, aí aparece um pouco essa ideia. Mas dentro dos Estados Unidos, a tradição é a tradição política, é a liberal, que está fortemente nesse sentido. Então, a tradição liberal ela está assentada em instituições que se querem democráticas. Essas instituições é que são colocadas em causa pelo governo Trump. Então, aí tem um problema maior, que é um problema atual, não é? E em que medida os governos, o Estado e os partidos vão dar resposta às questões que são questões reais das populações. No caso da Europa, a questão da imigração. No nosso caso, nós não temos problema da imigração. Eu até escrevi um texto, chama-se Verdades e Mentiras, que é sobre o governo Bolsonaro, dizendo que aqui nós não temos problema de imigração. O problema é que nós nos sentimos exilados no próprio país hoje. Esse é o nosso problema. Nós não reconhecemos o país que nós vivemos. Então, nós somos estrangeiros. Mas essa questão, nós temos outros problemas, que é a questão do desemprego, a questão da fome, que aumentou agora, tudo isso, a questão da desigualdade, que está presente. Então, todas essas questões, de alguma maneira, têm que serem equacionadas. Mas, ao serem equacionadas, também elas geram reação. Esse é o problema maior. Geram relações de outros grupos específicos. Eu acho que essas coisas estão gravadas, a gente não gosta muito, porque depois vocês vão olhar lá, vamos dizer, eu estava falando muito de coisas não só inconstantes, mas bobagens. Mas é uma espécie que, usando uma categoria nietzschiana, eu diria, o populismo ele explora muito bem o ressentimento. Um ressentimento que vem da vivência concreta. Não é um sentimento abstrato, é um sentimento concreto. E esse ressentimento é trabalhado desta forma por esses políticos específicos. Eu gostaria de não pensar assim, porque seria mais fácil resolver tudo. Mas eu acho que é um problema mais amplo hoje, em vários lugares. Não digo que é planetário, porque também não é planetário. Não sei o que está acontecendo lá no Vietnã, essas coisas eu não creio que estão vendo. Mas nos países da Europa, em parte da América Latina, nos próprios Estados Unidos, essa questão aparece, o populismo. Só que, no nosso caso, vem uma mistura entre o antigo populismo nosso, e essa é uma discussão interessante, o que nós entendíamos por populismo e o que significa isso que é dito como populismo. Há uma mistura das duas coisas nos personagens políticos. Eu acredito que isso já deve ter sido feito pelos cientistas políticos, se bem que os cientistas políticos são um pouco lentos. Acho que o Marcelo Sabatini ia fechar, não é? Pronto, professor, agradecer a presença, agradecer também a presença de todos nossos membros e participantes da nossa comunidade de Foco Comunicação.
nos diversos grupos que temos, tanto a Rede FOCCOM, o GP da Intercom e o GT da LAIC, entre outros, e agradecer realmente essa reflexão sobre esse novo normal que vimos que não será realmente novo nem tão normal. Então, desejar boa noite a todos e que todos fiquem seguros e que se cuidem. Ok, muito obrigado. Um abraço a todos.